Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, estudaremos como calcular a área de uma superfície de revolução. Quando rotacionamos uma região plana em torno de um determinado eixo, nós obtemos um sólido de revolução. A figura abaixo ilustra um sólido desse tipo. Temos aqui, então, uma região plana que nós rotacionamos em relação ao eixo x, e aqui nós temos o sólido que foi obtido. A superfície desse sólido é também chamada de superfície de revolução. Antes de calcular a área de uma superfície de revolução genérica, vamos analisar a área de uma superfície conhecida. Considere um cone circular reto ilustrado na figura abaixo. Então, aqui nesta primeira figura, temos um triângulo retângulo que será rotacionado em torno do eixo x, formando assim esse cone circular reto que temos aqui nesta outra figura. Se planificamos a superfície desse cone, encontramos algo como ilustra a figura abaixo. Representando no plano a superfície desse cone, então a sua base será um círculo de raio R e a sua lateral será um setor circular de raio G, ângulo central α, e com esse comprimento dado por 2πr, que corresponde ao comprimento da circunferência da base. Dos conhecimentos de geometria espacial, sabemos que a área lateral desse cone será dada por A igual a πrg. Vamos agora considerar um tronco de cone de raio maior R e raio menor R. Então, aqui nós temos uma figura representando esse tronco de cone, o raio da base é R, o raio, entre aspas, do topo é R e a sua lateral mede G. Se planificamos esse sólido, obtemos algo como ilustra aqui nesta figura. Um círculo de raio R, que será a sua base, um círculo de raio R, que será, entre aspas, o seu topo, e essa faixa de uma coroa circular que representa a lateral deste sólido. Além disso, essa faixa possui este comprimento dado por 2πr, que corresponde ao comprimento da circunferência de raio R, e esse outro comprimento dado por 2πr, que corresponde ao comprimento da circunferência de raio R. Ainda dos conhecimentos de geometria espacial, sabemos que a área lateral desse tronco de cone é dada por A igual a π, que multiplica R mais R vezes G. Fazendo uma substituição de variáveis, vamos fixar R barra como sendo a média aritmética entre R e R. Isto é, faremos R barra igual a R mais R sobre 2. Desse modo, vamos reescrever a área lateral do tronco de cone como segue. Nós tínhamos A igual a π, que multiplica R mais R vezes G, e vamos reescrever isso como sendo A igual a 2πr barra G. Façamos, então, a divisão do sólido de revolução genérico em pequenos troncos de cone, como ilustra a figura abaixo. Então, aqui nós temos um sólido de revolução genérico, como aquele que vimos no início da aula, e destacamos aqui um tronco de cone. Note que esse tronco de cone tem lateral dada por G. Esse raio f de x corresponde à média aritmética entre o raio menor, R, e o raio maior, R. Esse ponto x é o ponto médio do intervalo que vai de x menos ΔX sobre 2 até x mais ΔX sobre 2. Além disso, a lateral desse cone tangencia a curva original no ponto xf de x, formando um ângulo α em relação ao eixo x. Aqui nesta parte da figura, nós destacamos este triângulo retângulo, cujo cateto mede ΔX, a hipotenusa mede G, e esse ângulo α aqui entre o cateto ΔX e a hipotenusa G. Do triângulo em destaque, segue que a tangente de α vai ser igual a raiz de g ao quadrado menos ΔX ao quadrado sobre ΔX. Aqui, simplesmente, aplicamos o teorema de Pitágoras para calcular este outro cateto em função de g e ΔX, e depois aplicamos a definição de tangente, que vem a ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrando que tangente de α é igual à derivada de f de x, podemos escrever que, então, tínhamos tangente de α é igual a raiz de g ao quadrado menos ΔX ao quadrado sobre ΔX, rearrumando toda essa expressão e substituindo tangente de α por a derivada de f de x, no final ficamos com a raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado, isso tudo vezes ΔX, fora da raiz, vai ser igual a g. Sendo assim, a área lateral desse tronco de cone será dada por a barra é igual a 2π f de x, raiz de 1 mais derivada de f de x ao quadrado, isso tudo vezes ΔX. Vamos dividir o intervalo AB
no qual o sólido está posicionado em n partes, de modo que x0 vai ser igual a A e xn vai ser igual a B. Em cada subintervalo xi, xi mais 1, de comprimento ΔXi igual a xi mais 1 menos xi, vamos tomar x barra i o seu ponto médio. A área de cada tronco de cone será dada por AI é igual a 2πf de x barra i, raiz de 1 mais a derivada de f em x barra i, isso tudo ao quadrado, ΔXi. Somando-se todas essas áreas, teremos uma aproximação para a área da superfície do sólido. No limite, quando maior ΔXi tende para zero, essa soma tenderá para a área da superfície do sólido desejado. Então, nós temos A igual a limite do máximo, ΔX indo para zero, do somatório de i começando em zero até n-1, de 2π f de x barra i, raiz de 1 mais a derivada de f em x barra i, isso tudo ao quadrado, ΔXi. Lembrando-se da definição de integral definida, isso vai ser simplesmente a integral de a até b de 2π f de x, raiz de 1 mais a derivada de f de x elevado ao quadrado, dx. Vejamos agora um resumo do procedimento para calcular a área da superfície de um sólido de revolução. Considere um sólido S obtido pela rotação em torno do eixo x da região delimitada entre o gráfico da função f e o eixo x no intervalo AB, sendo f de x maior ou igual que zero nesse intervalo e f possuindo derivada contínua. A área da superfície de S será dada por A igual a integral de a até b de 2πf de x, raiz de 1 mais derivada de f de x ao quadrado, dx. Façamos um exercício. Calcule a área da superfície de uma esfera de raio 2 UC. Dos conhecimentos de geometria espacial, sabemos que a área da superfície de uma esfera é dada por 4πr². Nesse caso, como o raio é 2, teremos que, no final, devemos obter que a área dessa superfície seja 16π. Podemos enxergar essa esfera como sendo o resultado da rotação em torno do eixo x da circunferência dada pela equação x² mais y² igual a 4. Então, aqui nós temos ilustrado essa circunferência de raio 2. Ao rotacionarmos essa circunferência em torno do eixo x, obtemos essa esfera de raio 2. Considerando apenas o primeiro quadrante, podemos escrever que y é igual a raiz de 4 menos x², com 0 menor ou igual do que x, que é menor ou igual do que 2. Fazendo y igual a f de x, a área da superfície dessa esfera pode ser calculada por A igual a 2, que multiplica a integral de 0 até 2 de 2π f de x, raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Esse 2 nós multiplicamos na frente da integral, pois, integrando apenas no intervalo de 0 até 2, estaríamos calculando apenas a metade da superfície dessa esfera. Calculando a derivada de f de x, obtemos que a derivada de f de x é igual a menos x sobre a raiz de 4 menos x². Lembre-se que, para calcular essa derivada, será necessário aplicar a regra da cadeia. Substituindo a expressão para f de x e a expressão para a derivada de f de x, temos que A é igual a 2, que multiplica a integral de 0 até 2 de 2π, raiz de 4 menos x², raiz de 1 mais menos x sobre a raiz de 4 menos x², isso tudo ao quadrado, dx. Desenvolvendo a expressão que aparece dentro dessa segunda raiz, teremos que 4π integral de 0 até 2 da raiz de 4 menos x² vezes a raiz de 4 sobre 4 menos x² dx. Podemos ainda simplificar essa integral, ficando apenas com 4π a integral de 0 até 2 de 2 dx. Facilmente essa integral é resolvida e calculamos que isso vai ser igual a 4π, que multiplica 2x avaliado em 2 e em 0. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final obtemos que isso é igual a 16π UA, unidade de área. Note que esse resultado é condizente com o conhecimento que tínhamos de geometria espacial. Vejamos um outro exercício. Calcule a área da superfície do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região delimitada entre o gráfico de f de x igual a x² e o eixo x no intervalo de 0 até meio. Então, aqui nessa figura, nós temos a representação dessa região. Ela está delimitada pelo gráfico da parábola e o eixo x nesse intervalo de 0 até meio. E rotacionando essa região em torno do eixo x,
obtemos um sólido, como ilustra essa outra figura. A área da superfície será dada por A igual a integral de 0 até meio de 2π f de x, raiz de 1 mais a derivada de f de x ao quadrado dx. Substituindo a expressão para f de x e a expressão para a derivada de f de x, isso vai ser igual a 2π integral de 0 até meio de x ao quadrado, que multiplica raiz de 1 mais 2x, isso ao quadrado, dx. Faremos a substituição trigonométrica, tangente de u é igual a 2x, e secante ao quadrado de u é igual a 2dx. Para x igual a 0, temos que u é igual a 0, já que tangente de u seria igual a 0, e o ângulo no primeiro quadrante, cuja tangente é 0, é o próprio zero. Por outro lado, para x igual a meio, temos que u é igual a π sobre 4, porque a tangente de u seria igual a 1, e um ângulo do primeiro quadrante, cuja tangente é igual a 1, é 45 graus, ou seja, π sobre 4. Desse modo, podemos escrever que a é igual a 2π integral de 0 até π sobre 4 de 1 sobre 8, tangente ao quadrado de u, vezes secante ao cubo de u, du. Utilizando a identidade trigonométrica tangente ao quadrado de u mais 1 é igual a secante ao quadrado de u, no final podemos reescrever essa integral como π sobre 4, integral de 0 até π sobre 4, da secante à quinta de u menos a secante ao cubo de u, du. Eu recomendo que você faça detalhadamente cada uma dessas contas. Lembrando-se das técnicas para calcular integrais de potências de secante, podemos escrever que a é igual a π sobre 4, que multiplica secante ao cubo de u, tangente de u sobre 4, menos 1/8, que multiplica secante u vezes tangente u, mais ln do módulo de secante de u mais tangente de u, e isso tudo deve ser avaliado em π sobre 4 e em zero. Aplicando o teorema fundamental do cálculo e fazendo todas as contas, no final obtemos que isso é igual a π sobre 32, que multiplica 3 vezes raiz de 2, menos ln do módulo da raiz de 2 mais 1, o a, unidade de área. Essa aula termina aqui, eu espero você no próximo vídeo.